Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a alfabetização do TEA. O Kelvin Sampaio já está entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Olá. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Primeiro, eu queria te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. É uma honra enorme recebê-lo, assim, te admiro demais, né, pelo seu trabalho. E falar um pouquinho, né, do nosso grupo Materiais Pedagógicos TEA, que Uhum. é um grupo que começou no WhatsApp após eu ministrar uma oficina na UFJF. E o intuito era para Uhum. quem estava na oficina no dia, e hoje crescemos, já somos 84 grupos, estamos aí no Instagram, e sempre o objetivo é acolher, né, trocar Uhum. experiências, informar, essa troca aí no Brasil todo, que tem uma carência muito grande. Assim, nosso público não só de profissionais, mas tem muitas mães também, né? E Isso, realmente. eu gostaria que você falasse um pouquinho de você também. Certo, né? Então, assim, bom, para quem não me conhece, eu me chamo Kelvin Sampaio, sou psicólogo, já tenho 10 anos de formado, fiz meu mestrado na UNB, Universidade de Brasília, lá no MBA, sobre procedimentos de ensino, né, para pessoas com TEA, e minha pesquisa foi basicamente sobre um tipo de procedimento de ensino para o ensino e aquisição, né, de habilidades de leitura. Eu já venho ao longo desses anos, né, atendendo, né, trabalhando com esse público, com o TEA, né, e principalmente com intervenções com famílias, né, e tenho desenvolvido alguns projetos, né, atualmente estou envolvido com o LunaAba, né, como supervisor, né, como membro aí ativo no grupo, né, e um dos objetivos maiores da LunaAba, né, além, né, de a gente oferecer esses serviços, também é de levar conhecimento, levar a ciência, né, que a gente utiliza aí, análise aplicada do comportamento, levar essa ciência para todo o nosso país aí, difundir esse conhecimento para quem quiser fazer uso dele. Resumidamente. Então, para a gente começar a entrar, né, no assunto da alfabetização, né, muitas pessoas começam a perguntar assim, como que eu vou fazer para ler e escrever? Só que antes, né, desse treino de leitura e escrita, o aluno Uhum. precisa aí ter um certo preparo, já ter adquirido algumas habilidades. E aí eu gostaria que você começasse falando, né, sobre um pouco dos pré-requisitos para a alfabetização do aluno do autismo, né, sobre um pouquinho do Isso. treino de prontidão, a linha de base, né? Ou seja, assim, simplificando, Uhum. de como começar. É muita coisa, né? Certo. Sim, não, mas essa é uma dúvida muito frequente e ela é uma dúvida que ela precisa acontecer, né? Porque o que a gente tem? A gente tem um aluno com dificuldades de aprendizagem pelos métodos tradicionais de ensino, né? E pelo sistema tradicional de ensino, né? A gente tem uma educação que a gente, hoje em dia ela é uma educação muito automatizada, muito rápida, né? Quando a gente pega assim os avanços curriculares dos alunos ao longo dos semestres, ao longo de um ano, né, você vê o tanto de informações que nos são colocadas, ofertadas para as crianças, e aquilo geometricamente rápido demais, né? A criança vai aprendendo aquilo numa proporção em curto espaço de tempo, né? Mas aquilo é uma proposta para uma quantidade específica, né, de pessoas daquela turma. E nós temos uma outra quantidade que não vai, obviamente, a entrar nessa rapidez, né, através desse tipo de procedimento.
E dentro desse público de pessoas que não vão se beneficiar dessas metodologias, temos o autismo. Óbvio que a gente sabe que nós temos outras dificuldades escolares, né, que não são poucas. A gente tem entendido mais sobre educação hoje em dia por conta dessas dificuldades escolares. E o que a gente começa a entender, né? Que para o autismo, muitas habilidades que já está dentro desse critério para que a gente faça o diagnóstico do autismo, muitas habilidades bem essenciais para a aprendizagem, elas não estão acontecendo, elas não estão caminhando como deveriam, né? E habilidades essas como o básico, assim, de prestar atenção no teu olhar, de olhar para o que tu está utilizando. Você acabou de tomar, eu acho que é um café, porque eu estou desejando café, deve ser um café. Na minha cabeça era café. É uma água, só para É uma água, né? dar uma acalmada. Entendi. Mas vamos imaginar, eu olhei para o que você está fazendo, né? Então, esse comportamento, né, de prestar atenção no outro, de prestar atenção no que o outro está fazendo, no movimento que o outro faz, né? Essa atenção compartilhada, ela é uma habilidade que ela vem deficitária, né, em muitas crianças com autismo. Imitar, né, eu observar o que você faz e fazer igual também, vamos supor que eu tivesse uma canequinha aqui e fizesse igual, né? De relacionar estímulos, né? Porque quando a gente fala de alfabetização, a gente está falando que existem, que eu consigo formar relações entre estímulos que naturalmente essas relações não existem, né? Então, se eu pego uma coisa vermelha, qualquer que seja ela, e eu digo que é vermelho, a natureza ela não evoluiu ao ponto de se nomear aquilo de vermelho, ela mesma de vermelho. Então, aqui não existe vermelho, né? Nós estamos atribuindo um som a um objeto. Então, essa capacidade de adquirir, essa relação que eu estou estabelecendo entre produzir um som diante de um estímulo, diante de um objeto, ela precisa acontecer, né? Então, isso vai entrar também no rol dos pré-requisitos, né, de alfabetização. Nós temos padrões de comportamento. E uma coisa também, assim, que é muito interessante, porque isso é até uma dúvida de hoje. É uma pessoa perguntando, assim, né, por essa questão da pandemia, e que como eu vou fazer para alfabetizar o meu aluno que ele não fica nem sentado na cadeira, né? E aí tem uma cobrança da família e da escola para poder estar alfabetizando. Isso. Então, assim, tem todo um pré-requisito antes para que isso ocorra. Então, a pessoa já está dizendo por onde vai começar. Você vai começar ensinando o seu aluno a sentar. Isso é um pré-requisito. Você precisa ter esse comportamento, né, essa prontidão para o aprendizado. Né? Toda e qualquer habilidade que eu vou ensinar, hoje em dia, por exemplo, a gente tem trabalhado muito com crianças neurotípicas, sem dificuldades escolares, a gente tem trabalhado muito essa prontidão para estudar no computador. Não é? Porque o nosso sistema de ensino, apesar de a gente utilizar o computador, né, o professor projetar uma atividade no computador, outra coisa, a criança tem o hábito de usar o próprio computador, se ela tem um computador próprio, ela tem o hábito de fazer pesquisa, de produzir um trabalho, de ficar prestando atenção num vídeo, numa aula, algo que não seja um desenho preferido, não seja um jogo preferido. A criança tem essa prontidão? Então, não, muitas delas não têm. E aí você vai ter uma porção de crianças, sei que não tinham anteriormente uma dificuldade de aprendizagem, que vão ter porque não tinham essa prontidão. Aí agora a gente vai voltar para o público específico, né, para o TEA. Aí isso também vai se intensificar mais ainda. Né? Então, essa prontidão eu preciso ter um repertório para entrar nesse processo da aprendizagem. Então, se meu aluno ele não permanece sentado durante um tempo, que é o tempo que eu preciso que ele faça um pareamento, que ele me observe o movimento que eu estou fazendo para ele fazer igual, né? Que ele imita um comando, eu digo um nome de algo que eu estou solicitando. Se ele não faz, se ele não tem esse tempo para que eu ensine ele, então volta o passo. Ou seja, eu vou precisar ensinar ele a sentar, ele a esperar, ele a atender meu comando. Senta aqui perto de mim. A criança vem e senta, né? Então, assim, a gente precisa treinar essas habilidades iniciais, que elas são a base para que eu treine qualquer outro tipo das habilidades que vão ser necessárias para a alfabetização, né? Claro que para o professor é mais difícil, dando aqui já a mensagem do Paulo, porque a gente está falando de uma situação isolada. Eu estou pensando, então se eu vou fazer isso com o meu aluno em sala de aula? Não, o Paulo está correto.
Então, quando a gente fala dessas habilidades, não são habilidades só para a escola, só para a sala de aula, só para a hora de alfabetizar. Elas têm que acontecer o tempo inteiro, né? Então, para a mãe em casa conseguir treinar um diálogo, ampliar a conversação que ela tem que treinar também, ela precisa que o filho permaneça um pouco sentado e prestando atenção nela. Então, em todas as circunstâncias, quando a gente vai falar de ensino, de aprendizagem, de alfabetização, a gente está falando de um currículo global. Então, não adianta somente a professora da escola tentar ter boa iniciativa, ter o coração bom, né, ter a boa vontade de fazer isso, se todas as pessoas que estão relacionadas com aquela criança não estiverem empenhadas e estiverem realmente alinhadas com o currículo e realmente cumprindo com o seu dever e seu papel ali, né? Então, essas habilidades, por exemplo, de sentar e esperar, todas as pessoas podem treinar no mínimo 5 minutos essa habilidade. Imagina se a criança tem 20 personagens na sua vida, 20 pessoas, atores, mãe, pai, primo, tia, babá, vovô, vovó, quem quer que seja que circula na vida da criança naquele momento. Tira 5 minutos para fazer um treino de esperar, um treino de contato visual, um treino de apontar. Né? Então, se todas as pessoas, os atores, que eu digo, estou incluindo a família, mas aí a gente bota também os terapeutas, a professora em sala de aula, a tia da cantina, o tio da cantina, a pessoa que recepciona na escola. Ou seja, é um conjunto de pessoas que precisam fazer que isso aconteça, né? Então, aí se a Tem gente botar alguma só nas dica, costas da professora... tem alguma dica Oi. quando o aluno tem uma resistência, por exemplo, em sentar para a gente fazer, para começar a fazer ele esperar? Pronto. Então, assim, primeira grande coisa é que eu não vou forçar a criança a sentar, né? A imensa maioria dos programas bem de qualidade, você nem toca na criança, né? Você nem precisa fazer isso. O que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer uma boa avaliação dos reforçadores. E reforçadores não é o que eu suponho que a criança goste, não. Eu posso ter uma base, fazer uma listinha aqui, porque a mãe me disse as coisas que ele gosta, porque o pai disse as coisas que ele já viu a criança usando. Eu posso fazer uma lista, mas eu tenho que testar, né? E eu tenho que testar para saber exatamente quais são as coisas mais tops. Todo mundo gosta de uma coisa mais do que outra, né? Então eu vou começar a utilizar através destes itens, né? Através dessa motivação, vamos traduzir por termos mais didáticos, para que ele se aproxime. Então, assim, se ele se sentar demais, mas se ele se aproximar de mim para ter acesso ao item, não é um começo, se é uma criança que nem se aproximar, nem rastreia nem nada, ele se aproximar de mim pode ser um critério, né? Então, se ele se aproximar de mim, eu entrego o reforçador. E aí eu crio aqui uma zona que é o lugar onde ele tem que se aproximar. Até que ele vai ficar tão próximo de mim que é um passo dele sentar, né? Aí ele senta e tal, né? E aí eu entrego o item reforçador, ele fica, nem que seja um segundo, ele encostou o bumbum na cadeira, eu entrego para ele, levantou, não tem problema. Volto de novo, né? Então, aí isso sistematicamente, né? Precisa ser sistemático, precisa ser anotado, registrado, precisa ser, assim, muito criterioso, não é aleatório, né? Alguém está E dizendo que aí minha a gente imagem não está boa, é isso? parece que a sua internet tá desfocando um pouco a sua imagem, mas o som tá tranquilo. Dá para te ver, mas tá Ela está... borrado. Ixi, tá bom. Tentar ficar paradinho para ver se ela não piora. Mas parece que é a internet. A gente tá tendo muitos Oscila um picos, pouquinho. né? Mas tá dando para te ver mais ou menos e tá dando para te ouvir. Jóia, então tá. Então vamos lá. Assim, uma outra dúvida, né, que a gente ouve dizer muitas vezes a frase assim: ah, vamos esperar o tempo da criança. Mas na criança com autismo, assim, quando deve ser iniciada essa alfabetização? E se essa alfabetização, esse tempo, é igual a de uma criança neurotípica? Bom, essa perspectiva de esperar o tempo, ela está muito relacionada com uma base filosófica, né, muito específica dentro da área da educação, né? A gente tem que entender que toda prática, né, quem é ou não é da educação, acho que quem é da educação já sabe, mas quem não é da educação, tem muitos pais, né? Existem filosofias, existem o pensamento por trás da prática, né? É,
E quando a gente fala dessa espera do tempo da criança, a gente está falando de uma proposta filosófica que ela é muito de aprendizagem, que ela é muito internalista. Ou seja, existem processos internos que eu preciso que amadureçam para que eu ensine toda e qualquer habilidade. Isso é válido para qualquer ser humano, nessa perspectiva. A perspectiva que eu estou divulgando aqui para vocês, que é a da análise do comportamento, nós não partimos desse pressuposto internalista. A gente parte de um pressuposto em que, se eu manipular variáveis do ambiente, da forma como eu te estimular, você aprende as habilidades, tá? Só que, óbvio, existem hierarquias de aquisições, algumas habilidades vêm antes de outras, né, para que você consiga. Mas essas habilidades elas são adquiridas e não dependem de faixa etária. Né? Então, voltando, quando a gente vai falar de alfabetização, a recomendação, né, a recomendação que tem sido demonstrada empiricamente é que se, né, a gente está falando de um processo de alfabetização de 6 anos de idade, né, que a gente tem algumas reformulações que já estão puxando para 5 também, a gente puxa um ano para o autismo. Né? Então, se está falando de 6, a gente começa com 5. Se está falando de 5, a gente começa com 4. Sempre vai começar antes. Né? A ideia é essa. Eu preciso treinar uma porção de pré-requisitos para que ele entre no processo que os demais coleguinhas não estão sendo, não estão necessitando dessas aquisições. Então, essa antecipação ela vem para que eu consiga alinhar, né, a aquisição de habilidade do meu aluno com a dos demais colegas. Então, a gente realmente começa bem mais cedo, com 4 anos de idade, está começando a treinar essa habilidade, já está treinando muito de prontidão. Aliás, já começou a treinar prontidão há bastante tempo. Né? Então, a intervenção precoce, ela vai favorecer isso, porque toda intervenção precoce, ela está alicerçada em habilidades que também geram habilidades de alfabetização, né? Então, você já está ali desenvolvendo a alfabetização, sim. Então, não esperem o tempo da criança. Né? Não espere. Isso E nunca qual vai a acontecer. A habilidade? gente... Assim, ele adquiriu essa habilidade, então agora eu posso começar a alfabetizar. não é só uma, né? Então, tem uma porção. Muito. Né? Tem uma porção de habilidades. Né? Mas, como eu citei algumas, essa prontidão, né? de atender a meu comando, né? De sentar, de esperar, né? De parear estímulos. Né? Então, se o meu aluno ele sequer identifica que eu tenho 2 carrinhos iguais, eu pego um carrinho para ele mostrar o outro e ele não me apresenta isso, se ele nem isso ele está fazendo, então por que eu vou mostrar a letra A e pedir para ele colocar a letra A igual na letra A? Né? Então, veja, eu preciso que ele tenha essa habilidade de parear estímulos idênticos, né? Da mesma forma, da mesma natureza, de estímulos que são, por exemplo, eu pego um cartão com uma foto de um carrinho, e ele aponta para o carrinho, ele consegue fazer isso. Outra habilidade importante são estímulos semelhantes, né? Se eu peço para ele, eu pego um cartão com a foto de carro e tem vários carros de vários modelos e outros estímulos ali e peço para ele me localizar onde é que estão os similares, né? Daquele conjunto. Ele me entrega vários carrinhos, eu apresentando ali um cartão de um carro que não é exatamente da foto daquele. Ou seja, são habilidades que elas são iniciais, porque são a relação entre estímulos. Nomear estímulos, né? Então, se eu apresento o cartão, eu pergunto, o que é isso? E ele diz carro, eu aponto para os brinquedinhos e o que é isso? Ele diz carro. Né? Então, são habilidades essenciais, né? Pareamento de cores, né? Ou seja, são habilidades que todo professor alfabetizador vai treinar com os alunos, né? Mas a gente está fragmentando elas, né, em conjuntos de possibilidades de treinos. Eu acho que importante também é isso. Que o treino ele precisa acontecer de uma forma muito sistematizada. Então eu preciso realmente colocar tarefinha por tarefinha, quantidade de vezes que eu vou expor aquela tarefa, critério para eu mudar de atividade, né? Então a coisa precisa ser bem mais trabalhada, não é só uma vez que eu vou fazer isso, né? Então eu tenho um conjunto de vezes em que eu vou ensinar essa habilidade até dentro daquela quantidade de vezes, eu tendo um critério para avançar para a próxima etapa, até eu atingir essa etapa e poder ir para outra. Né? Então, é muito sistemático. Se a gente perder essa sistematização, não vai para frente. A imensa maioria das pessoas que me pedem ajuda
Uma das coisas que eu mais observo é isso, é a falta de critério, né? Então, quando você não coloca o critério, quando você não estabelece qual é, né, a quantidade, a porcentagem de acertos, se você não coloca direitinho o roteiro de habilidades que vai treinar e você não sistematiza isso ao longo de um tempo, não flui. Aí você tem aí um aluno que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos com você treinando ele a parear cores, né, formas, né? Porque né, você está utilizando procedimentos ou está usando de uma forma que não está sendo adequada. E uma dúvida também que a gente vai falando da questão do autismo é se o autista não verbal, né, se é possível ele ser alfabetizado ou até mesmo a ler, a interpretar e por onde começar, né? Bom, é um dilema que ele não é só do autismo. As pessoas acabam se perguntando isso sobre o autismo, mas vão perguntar, uma pessoa surda aprende a ler? É. Só porque ela não produz o som daquelas palavras, isso quer dizer que ela não está lendo, né? Então, voltamos para o autismo também. Então, se ele não produz o som, isso não quer dizer que ele não possa ler. Quem aqui lê sem fazer esse barulho, né? Aprende sim. Né? Então, óbvio que a nossa rota de ensino, e é uma coisa que a gente tem que perceber é isso. Existem rotas para eu ensinar, existem percursos para eu ensinar. Alguns alunos, né, a imensa maioria dos alunos não autistas, eles aprendem com a maior facilidade a relação entre som e imagem. Tem muitos estudos na literatura sobre o autismo em que as rotas que são mais favoráveis para o autismo são as rotas que são imagem, imagem. Então, se eu começo meu percurso ensinando a relação entre a palavra e a figura, né, ou eu faço esse arranjo entre palavras ou sílabas e figuras, isso tem uma maior chance de eu ensinar ele a ler do que se eu começar pelo som, palavra, né? Ou som, são rotas, são percursos de ensino, a gente tem na literatura. O que eu acho importante é vocês pesquisarem quais rotas, quais são esses percursos, o que favorece mais a população, tá? E aí vocês montarem o treino a partir disso. Tem uma pergunta aqui falando assim, os estímulos lúdicos com essas crianças do espectro funciona da mesma forma com crianças fora do espectro? Bom, eu vou entender estímulo lúdico aí como sendo reforçadores. Agora, não sei se é exatamente isso que a pessoa está falando. Para itens reforçadores é a mesma coisa. A questão é que nós iremos sistematizar mais intensamente com os reforçadores, né? A gente vai fazer muito uso disso. Por quê? Principalmente reforçadores que às vezes são tangíveis, reforçadores primários, a gente acaba utilizando muito por conta das próprias características do autismo, né? Então a gente tem uma população, temos um grupo de autistas aí mais graves, que muitas vezes eles não gostam de nada, assim, dentro de um menu de possibilidades, né? E aí você acaba trabalhando com um biscoito favorito da criança, com um chocolate favorito da criança, com um item comestível favorito da criança, né? Então acaba que você vai encontrar nesses grupos itens como esse. Quando a gente fala de crianças neurotípicas, crianças que estão fora aí do espectro, é comum você encontrar uma criança que o elogio funciona, né? E aí o elogio ele passa desapercebido como se ele não fosse reforço, como se ele não fosse um agrado, e ele é, né? Só que ele está numa hierarquia diferente. O elogio ele é muito abstrato, né? Ele está numa categoria diferente de reforçadores, né? Porque é social, é construção social. Então, se eu tenho um aluno que esse tipo de grupo de reforçadores não funciona, eu vou usar os que funcionam. Né? Então, eu vou usar aquilo que é de interesse da criança, eu vou utilizar aquilo que é de interesse, que ele gosta, que ele seleciona ao longo do dia a dia, eu vou escolher esses itens, tá? E é natural que eu vá, todo o programa de ensino, eu vou retirando gradualmente. Então, se eu comecei lá no começo, bem no comecinho do programa, a usar comestíveis, reforçadores comestíveis, eu vou começar a migrar para outros reforçadores. Mas eu tenho que ensinar esses reforçadores, eu vou condicionar, eu vou associar a apresentação daquele reforço com outras coisas potenciais, até que aquelas coisas adquiram uma função.
né? Então, assim, tem todo um processo, né? Mas é importante saber disso, que tem um processo de inserir aquele reforçador, ou aquela dica, ou aquela ajuda, e gradativamente a gente remove isso. Porque no final das contas a gente quer sim que o aluno seja independente. A gente está falando um pouco de reforçador e algumas pessoas, né, estão aprendendo agora um pouquinho o que é o ABA e às vezes fica um pouco perdido. Aí para falar só brevemente assim, o que seria o reforçador positivo, às vezes até o reforçador negativo, porque o professor às vezes faz, né, sem saber até em sala de aula quando essa criança resiste Isso. para poder fazer uma atividade. Bom, então, em nível conceitual, reforço, de uma forma genérica, seja negativo ou positivo, ele é toda e qualquer alteração do ambiente produzida pelo organismo, né, que ela produz, né, o aumento da frequência deste comportamento que produziu. Ou seja, o que eu fiz faz com que eu faça mais de novo, né? É, traduzindo, se a criança pede para você, tia, me dá um bombom, aí você dá um bombom. Então, o comportamento dela de pedir foi algo que aconteceu, ela se comportou, gerou uma alteração de ambiente. Ela não tinha acesso ao bombom antes de te pedir. Quando ela pede, ela tem acesso ao bombom. E as chances dela pedir no futuro coisas para essa professora ou para essa tia aumentam porque ela teve acesso àquilo. Nem todas as crianças vão pedir verbalmente, né? Eu estou dando um exemplo mais didático possível. Tem crianças, a gente vê muito isso, comportamentos autolesivos que têm essa função de mando. Né? Eu já vi muito criança fazer isso e a mãe adivinhar. Tem muita mãe mágica que adivinha, sabe exatamente o que o filho quer. Aí a criança vai, morde a própria mão. Aí a mãe, é porque ele quer bem aqui esse lencinho dele. Ele não fica sem esse lencinho. Peraí, deixa eu dar para ele bem aqui o lencinho dele. Ou seja, ele morder a mão dá acesso ao lenço. Né? Então, morder a mão está tendo consequência de receber o lencinho ou o objeto que é reforçador para ele, né? Então, esse reforçador, a gente vai falar assim de termo didático, esse reforçador é algo que o sujeito sempre se comporta para ter acesso. Né? Ele sempre faz algo para ter acesso àquilo. Né? A gente vai dizer que são coisas agradáveis em termos didáticos, porque nem sempre essas coisas são agradáveis. A gente não vai nomear dessa forma, né? Quando a gente fala de reforço negativo, é quando eu me comporto e algo some, algo desagradável. Então vamos lá, professores são donos de ver aluno fazer isso. Você vai sentar com o menino para treinar aqui os emparelhamentos. E o menino se joga no chão, o menino derruba a mesa, o menino escorrega pela cadeira, o menino chora, vomita. Eu já tive meninos que vomitavam, né? Sempre tem esse vomita. Esse padrão de conduta, ele é mantido por reforço negativo. Aí a gente chama de negativo, não nomeie isso em termos de bom ou de ruim. É em termos de adição ou subtração. Por quê? Uma vez que eu me comportei, a tarefa, foi subtraída. Eu vomitei, a tarefa, sumiu. Porque é aquele tempo em que você vai limpar o chão, que você vai acudir o menino que pensa que o menino está passando mal, a tarefa foi-se embora. A criança empurrar a mesa e jogar no chão os objetos, né? Acontece demais. Né? Você está aqui no meio da tarefa, a criança é mantido por reforço negativo porque aquela atividade foi subtraída, ela saiu diante do menino. Né? Então, são comportamentos que aumentam demais a frequência, e aí a gente tem que entender. A tarefa está desagradável, porque se ele está fazendo isso, está desagradável. Então, ou meu procedimento ele está maçante, ele está errando muito e não está aprendendo. Gente, errar é ruim, errar não é legal, não. Ninguém gosta de errar, né? Então, quanto mais eu erro, mais a tarefa fica desagradável. Ou essa habilidade que está exigindo aqui ainda não é uma habilidade que eu dê conta de fazer, eu preciso aprender outras coisas antes de chegar aqui, né? Ou alguma coisa a mais está sendo inserida ali que está tornando a tarefa aversiva. Né? E sempre tem que ter um olhar, temos que entender o que está acontecendo, que outras variáveis estão ali para saber por que ele está se comportando assim. Porque o ideal é que ele não faça dessa forma, né? Então, basicamente, essa relação entre reforço é isso. Então, reforço pode ser qualquer coisa, gente. O nosso olhar, quantos professores não olham para o aluno aquele olhar assim de eita, que esse menino é sabido demais?
Basta esse olhar e o aluno já entendeu, já se sentiu gratificado. Isso é reforço, né? Então tem vários elementos aí. É o bom e o ruim do reforço e dessas contingências, que elas são muito discretas às vezes. Então, eu que sou professor, eu que estou na ação, eu posso nem perceber que isso está acontecendo. Às vezes, outra pessoa me observando consegue perceber melhor. Eita, tu reforçou, eita, tu puniu, né? Então, realmente é muito sutil, né? Tem coisas muito sutis. E voltando para a questão da alfabetização, né? Depois dessas habilidades, quando devemos ensinar habilidades de leitura para o aluno do TEA? Quando que eu devo introduzir? Introduzir? Ensinar habilidade de leitura para o Falhou só um aluno pouquinho. com Você perguntou como, não é? autismo, né? Quando que eu percebo? Ver se voltou. Vai, acho que é porque falhou um pouquinho. É porque a internet vai travando. É, Quando devemos, né, ensinar as habilidades de leitura para a criança autista, né? Quando que eu falo assim, agora eu posso começar a ensinar e por onde começar? pronto. Então, assim, não vai ter esse start de agora, porque eu já venho treinando uma porção de habilidades, né? Então, como eu falei, quando eu trabalho essas habilidades iniciais, né? De imitação, de atenção compartilhada, né? De tempo de espera, de pareamento de estímulos. Quando eu trabalho esse conjunto de coisas, por exemplo, eu vou trabalhar pareamentos de estímulos, eu vou trabalhando pareamentos até que eu chego no pareamento de palavras e figuras, né? Então, em ordem hierárquica, vai surgindo, né? Então, eu tenho esses pareamentos, a criança já permanece mais tempo sentada, ela já obedece meus comandos, ela já realiza várias atividades ao longo de uma aulinha minha, né? E eu vou inserindo pareamentos, eu vou treinar ela a parear estímulos iguais, mas daqui a pouco eu vou treinar ela a parear relações novas, né? Que é, por exemplo, eu pegar ali uma palavra, bola, para ela parear com a figura da bola. Eu vou treinar ela a parear a palavra vaca com a figura respectiva de vaca. Ou seja, eu vou aumentando sofisticando essas relações, né? Até que chega um ponto em que ela vai olhar no outdoor e ler vaca. E aí eu vou perguntar, e cadê essa criatura? Aí ela mostra pro outro lado, tem lá uma vaquinha numa vasilha de leite, numa coisa, né? É, então essas relações elas vão sendo inseridas gradativamente, né? Quando a gente monta o currículo, a gente coloca desde os mais elementares, passos até, né, eu chegar nessas habilidades maiores, né? Que é aí uma leitura interpretativa, né? Que aí Que eu a ia gente pensa que é a perguntar parte para mais ele difícil, a gente pensa como que a faz gente para pensa ensinar a interpretação. A gente pensa que a parte mais difícil esse primeiro momento de ensinar a leitura no rudimentar, mas uma das coisas que eu vejo com maior dificuldade. Maior dificuldade por quê? Porque eu vejo muito mais tempo esse erro persistindo, que é a interpretação, gente. Interpretar é muito difícil, né? Muito difícil. E essa interpretação ela depende de uma gama outra de relações entre estímulos, né? Eu não aprendo a interpretar somente lendo o texto. O texto por si só é uma das oportunidades que eu tenho de ter acesso a uma relação. Mas a minha experiência, e isso a gente sabe leigamente também, né? A minha experiência de vida, ela me enriquece de elementos interpretativos, não é isso? E aí, qual é a falha da maior parte dos programas de ensino? É porque ensinam aquela relação isolada. Então, eu só planejo o menino ler as palavrinhas, depois planeja ler frase, depois planeja ler texto. Ele vai ler, ele vai oralizar aqui, mas se você pensar na articulação dessa ideia, no conjunto de relações conceituais por trás disso, ali foge do contexto escolar, né? Ali é maior do que o contexto escolar. Né? Então, eu entender o amor, por exemplo. Você pode ler aquele texto de Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Tá, você vai ler. Agora, me diz o que isso significa. Se você não experienciou uma relação amorosa com a sua mãe, com seu pai, se você sabe nomear que aquilo é amor, né? Aquela sensação que você sente gostosa quando você está se sentindo protegido e acalentado. Né? Então, essa experiência interpretativa, ela está a todo momento acontecendo e a gente tem que planejar várias vezes. Né? Então, a interpretação ela exige mais a gente, porque a gente tem que pensar em
uma pluralidade de contextos em que aquele padrão de conceito precisa aparecer, para que eu consiga que a criança entenda a profundidade daquele texto, que ela consiga extrair mais informações do texto. São elementos bem maiores do que o próprio texto em si, né? E aí, falando assim, né, nessa interpretação, na leitura, tem como a gente passa, porque assim, a interpretação já é bem complexo, que envolve a vida, a habilidade social também do autismo. E aí, quando a gente pensa em alfabetização, a gente, né, muitas vezes fala assim, alfabetização e letramento, e acaba que muitos, né, ensinam só a ler sem uma função social. A gente consegue trabalhar, né, essa alfabetização com letramento, com autista, e uma dica de como a gente pode tentar ir para esse outro passo? O importante, gente, isso está muito bem claro na literatura, é a gente, por exemplo, eu tenho várias habilidades que elas se intercalam, como você está falando aí, as habilidades sociais e essas habilidades de alfabetização. Então, eu tenho que aproveitar a maior quantidade de chances de situações diferentes de ensino, né, que a gente fala treino por múltiplos exemplares, treino naturalístico, é exatamente isso. A gente tem que criar maior quantidade de oportunidades de ensino para que a gente tenha uma maior quantidade de variabilidade. E variabilidade é isso. É quando eu tenho novas aquisições dentro de outras circunstâncias, né? Então, sim, mas eu tenho que planejar, eu tenho que pensar assim. Sempre que a gente vai montar um currículo, a gente tem que pensar em como se fosse o esqueleto desse currículo, né? Quais são os meus objetivos primordiais? E dentro dele, quais são as coisas que vão se fragmentar? Né? Lá na BNCC, temos algumas pistas do que é esperado, né? E ela te traz algumas pistas bem interessantes, né, de habilidades que vão se mesclar e vão se cruzar, que eu acho que também vale a pena a gente prestar bem atenção àquilo, né? Óbvio que a gente vai excluir a parte de faixa etária, porque não dá, né, não corresponde à faixa etária muitas vezes. Mas, por exemplo, se eu leio um texto sobre que vai falar de amizade, eu tenho que expor a criança a uma situação dela dividir, dela compartilhar, dela ter os coleguinhas, a gente nomear aquilo como amizade. E aí a gente fazer um link com o texto que foi lido. Né? Isso na escola também é feito. Eu já vi muitas professoras fazendo esse tipo de relação, né, entre aquilo que está trabalhando no texto e as vivências de sala de aula. Né? Então, essas relações, elas são ricas de oportunidades, só que, por exemplo, para o autismo, a coisa tem que ficar bem mais clara. Né? Eu não posso, eu vou fazer sutilmente para ver se ele entende. Não é bem assim. Né? Então, eu preciso sistematizar, eu preciso fazer mais de uma vez, eu preciso entender o que realmente eu quero, né? Para realmente eu saber o que eu estou treinando. Então, tem que ser muito bem escrito por mim, né? Para que eu me baseie nisso e eu tenha critérios para entender que eu ensinei aquilo que eu me propus a ensinar. Tem uma pergunta aqui da Denise, o que fazer com a criança que já lê, mas não consegue ter nenhum diálogo, somente palavras soltas? Bom, aí a gente tem que treinar, né? Então, mais palavras soltas, né? Então, seja inteiro de conversação, né? Avalia quais são as conversações mais elementares que você acredita que ela consiga fazer, monta um roteiro, vai sistematizando esse roteiro. Você tem que colocar critérios. Se você não treinar sistematicamente, eu vou perguntar uma coisa diferente, cada dia eu vou exigir uma coisa diferente, realmente não vai fluir. Então você tem que colocar um conjunto de critérios, um conjunto de habilidades que você está escolhendo. Vou trabalhar uma conversinha. Então eu vou treinar com esse meu aluno perguntinhas. Vou chutar aqui que ele dá conta. Mas se ele não der conta, você bota menos. Vou estipular 5 perguntinhas, vou treinar com ele ao longo do dia. E vou colocar isso para os pais, para outras pessoas fazerem ao longo de uma semana. O mesmo roteiro todo mundo usando. E aí eu vou checar em algum momento, né? Eu vou dar algumas pistas, algumas ajudas, né? Aí isso depende de a gente conhecer como a criança funciona. E aí eu vou checar se ele consegue fazer essas 5 perguntas. E aí sim eu vou variando, eu vou propor para que ele me pergunte, faça uma troca. Ou seja, tem várias etapas, né? Então, é um primeiro passo, né? E eu não posso também começar, mas eu não quero que ele fique um robozinho respondendo só perguntas prontas. Tá, a gente não quer isso e nenhum programa vai propor que seja assim para sempre.
mas eu tenho que ter uma base, um alicerce. Então, no começo, vai ficar muito artificial, vai ficar muito específico, porque eu estou criando um contexto alicerce para que ele desenvolva a habilidade inicial de conversação. E aí eu vou colocando elementos. Né? Mas se eu não tiver base, se eu não tiver sistematização, não avança. Uma outra pergunta da Roseli, se a alfabetização para autista baseada em evidência científica seria só o método fônico? Eu não ouvi tua Para mim pergunta. deu uma Falei um pouquinho. travada. Para Tá mim me deu uma falhando um pouquinho. travada. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Tá. Então vamos lá de novo, que aqui travou tudo. Fizeram a pergunta a seguinte: a alfabetização para autista baseada em evidência científica seria só o método fônico? Essa evidência, mas as pesquisas que nós temos na área de equivalências de estímulos dentro da análise do comportamento também produz evidências, tá? Se vocês tiverem a grande chance de adquirirem o livro da professora Camila Gomes, ela trabalha com o material da análise do comportamento para ensinar uma rota de ensino de alfabetização. Material riquíssimo. Recomendo demais que vocês, professores, adquiram e busquem mais leituras dela. Né? Ela é uma pessoa que escreve muito sobre alfabetização. Ela tem uma equipe que ela treina milhares de crianças. Eu estou botando aqui milhares de crianças com essa rota de ensino que ela descreve no livro, né? Vale muito a pena. Né? Mas o método fônico também tem mostrado evidências. Né? Então, o ideal realmente é que a gente busque aquilo que tenha evidências. Né? Aquilo que não tem evidências, não vamos. A filosofia é muito bonita, mas a filosofia não resolve problemas práticos. Se a gente pensar no construtivismo, é belíssimo. Eu amo o construtivismo no papel, na filosofia, aquilo é muito lindo. Mas ele não tem evidências para desenvolvimento atípico, para autismo, para nada. Assim, crianças neurotípicas parece que conseguem algumas adquirir habilidades ali, mas não tem evidência científica. Então a gente não vai se abraçar com a filosofia só porque ela é bonita. A gente tem que se abraçar com o que funciona e funciona de verdade, tá, gente? Aquilo que você está utilizando, que você vê, que você percebe, porque você está anotando, você está fazendo uma quantidade, está numerando, e você vai vendo o progresso do aluno. Se isso não te mostrar uma validade, se isso não for quantificável para você, né, não está dando certo. Tá? Então, não permaneçam. Não utilizem essas propostas pedagógicas que sejam somente filosóficas. Vamos estudar aquilo que tem evidência científica. Inclusive, teve uma pergunta, né? Como inserir abordagem construtivista em sala de aula, né? Comparando a criança com da parte do tradicional, né? Então, assim, já está explicando aí. E dentro dessa dúvida, assim, no caso do construtivismo, por não ter base, aí nem aquela sondagem seria o ideal para fazer no autismo. Porque assim, a proposta do construtivismo é outra, gente. Quando a gente pega o construtivismo, então a primeira coisa que ele vai dizer é que o erro ele é um passo importante da aprendizagem. Piaget dizia muito isso. O erro ele é processo de aprendizagem. E isso não tem validade científica. Não tem. Né? Então, muito pelo contrário, todos os nossos estudos empíricos mostram que o erro ele causa a desistência, porque o erro é aversivo, ele é punitivo. Então, o que acontece? Aí nós temos dois pressupostos filosóficos, um que defende o erro e o outro que rejeita o erro, né? E isso deriva práticas de intervenções completamente diferentes. Então, se eu pego lá na pedagogia do construtivismo, que a criança pode errar e ela vai ter o tempo dela, então eu não vou intervir ativamente, eu não vou tocar na mão da criança, eu não vou fazer eu não tenho que fazer uma adaptação de material, eu não tenho que, ou seja, uma porção de outras coisas daqui para frente, elas não vão acontecer. E para o processo de inclusão, gente, não tem como ser assim. Você vai ter que fazer, você tem que utilizar procedimentos de dica do mais intrusivo ao menos intrusivo.
né? Até a criança se tornar independente. Então, eu tenho que fazer isso. Né? Na proposta da análise do comportamento, o nosso conceito filosófico sobre aprendizagem é aprendizagem sem erro. Ou seja, o aluno não pode errar. Se ele estiver errando, o problema está no meu método, no meu procedimento, no nível de ajuda que eu estou dando, né? E eu preciso reavaliar tudo isso. Eu não posso deixar que ele continue errando. Eu tenho que fazer ele acertar. Eu tenho que dar meus pulos, como diz os nordestinos, dê seus pulos. Eu É tenho que me virar nos 30 para fazer isso acontecer. até interessante, porque essa questão do errar, quando o autista está errando muito, acaba que ele gera uma frustração, eles costumam desregular, né? Então gera uma crise, né? Totalmente. Então, às vezes, a evasão daquele contexto escolar, ela vai acontecer porque ele está errando muito, está sendo aversivo, está sendo desagradável, né? Aí a gente parte de um ponto para outro. A professora não quer mais deixar o aluno errar, porque ela já está com pena dele, e aí não insere outras coisas. Às vezes fica um aluno que não tá sendo treinado nada, não está sendo desenvolvido nenhum currículo com ele, porque de tantas vezes que tentaram algumas coisas, né, e fracassaram e frustraram a criança chorou, teve birra, outra coisa. Aí o próprio professor desiste, porque se torna desagradável também o professor, né? Então, assim, é um caminho muito ruim, né? É um caminho muito ruim. É, a pergunta sumiu na hora que eu fui olhar, mas era mais ou menos o seguinte: a criança tem autismo e tem deficiência intelectual. Tem como alfabetizar essa criança? Como que a professora poderia iniciar? Olha, assim, aí a gente vai entrando nos campos de maiores dificuldades. Algumas crianças a gente não vai conseguir alfabetizar. A gente tem dados, né? Quanto mais essa deficiência intelectual for agravada, maior nossa dificuldade de alfabetizar, né? Porque voltamos. Esses pressupostos de relações arbitrárias de estímulos são habilidades que são essenciais. Então, assim, quanto mais graves são as dificuldades intelectuais e cognitivas, maiores são as dificuldades de aquisição dessas relações, né? Então, se torna um processo mais difícil, um processo bem mais lento, e às vezes ele não acontece, né? A gente tem autistas muito graves, né, que a gente não vai conseguir alfabetizar. Mas isso, pessoal, não é que eu vou. Todo autista não vou alfabetizar. Porque o menino é um pouquinho mais ativo, ou porque ele está com problema de barreiras comportamentais. Então, isso quer dizer que ele. Não, não é isso. Tá? Isso não é isso. Aí a gente vai passar por uma avaliação para entender se essas dificuldades de aprendizagem elas são relacionadas à deficiência intelectual, ou eu tenho barreiras de comportamentos aí, né? Barreiras de aquisições que são mais comportamentais, porque ele birra muito, ele tem autolesivo, ele tem comportamento agressivo, ele é muito dependente da dica, ele tem uma série de coisas que a gente precisa avaliar para a gente descartar primeiro antes disso acontecer, tá? Então, não é a primeira escolha, ele vai aprender, vamos descartar. Não, não é assim. Né? Então, a gente tem uma série de elementos que a gente avalia também, e a gente vai lá diminuindo esses comportamentos, vamos inserindo ali programas para a diminuição dessas barreiras, para que a gente consiga inserir na alfabetização. Isso que eu estou falando não é tão simples para o contexto escolar, porque exige toda a articulação de equipes, tá, gente? Mas só para vocês saberem que isso é importante. Se acionar uma equipe, tem que ter um psicólogo, tem que ter um fono, tem que ter umas pessoas por trás também ajudando. É multidisciplinar para conseguir essa Exatamente. evolução. Perguntar assim, se equivalência de estímulo tem comprovação para neurotípicas também. Tem, na verdade tem. Muito, 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 muito. Típicas e neurotípicas. Todos os públicos. Tem vários procedimentos de ensino ensinando coisas fantásticas, como leitura de partitura musical, através desses procedimentos. Né? Então, tem estudos aí fantásticos sobre várias coisas na área da equivalência de estímulos. Uma pergunta da Rúbia. A criança que apresenta dificuldade no tato está com falha na linguagem receptiva, certo? Qual a interferência na aprendizagem? Tá. Aí depende do que eu estou trabalhando, né? Óbvio que dentro do processo de escolarização, eu vou ter elementos desse processo que vão exigir essa percepção, né? E aí a gente vai ter que pensar, obviamente que eu não sei te dizer, não tem uma receita para isso, né? A gente tem que
A gente vai planejar, dentro dessas dificuldades do aluno, a gente vai pensar em rotas alternativas, né? Porque, veja, tá, eu estou falando de tato no sentido de percepção. O que eu estou querendo trabalhar? Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Uma criança que ela não tem nojo de cocô. Vou pegar um bem banalzinho. Que ela pega o cocôzinho e fica brincando. Né? Isso é uma questão sensorial, a percepção de nojo, de fedor, né? Não está acontecendo. Né? Então, para que eu ensine isso, eu tenho que emparelhar com coisas que são possíveis. Aí não tem um jeito genérico, não. Eu preciso entender dentro do universo dessa criança o que é desagradável para ela. Aí cada criança vai ter uma historinha aí com os estímulos. E aí eu posso condicionar associando esse estímulo desagradável que é para ela com esse que eu quero que se torne desagradável, porque a gente não quer que ele fique pegando o cocô, né? E passando em si, né? Enfim. Então vai depender aí desse sujeito, precisa olhar para esse aluno e entender que outras relações ele faz com o ambiente para que a gente crie uma rota de ensino alternativa aí. Uma pergunta, assim, que muitos professores têm ficado descabelados, né, nessa pandemia. Então, assim, alfabetizar na pandemia. Eu gostaria, assim, de dicas tanto para os professores e tanto para outra ponta, que são os pais, né, que de um dia para a noite tiveram que tentar se readaptar, né, em casa, né, e principalmente na questão do processo de alfabetização, que é bem complexo. Aí eu queria dica tanto para pais e tanto para professores, como que A minha podemos dica é tentar. vamos ter um pouquinho de paciência, vamos pegar as habilidades que a criança já tem e vamos fazer manutenção do que ela já tem. Esse contexto atual, gente, ninguém estava preparado para ele, ou seja, a nossa cultura, ela não é uma cultura de pais terapeutas. Né? Poucos são os pais que se apropriaram da intervenção dos próprios filhos. Né? Poucos são os pais, inclusive de crianças que não têm nenhuma dificuldade escolar, que realmente sentavam para fazer a tarefa, para estudar com o filho. Ou seja, não adianta eu pedir para um pai com este perfil, que nem mal sabia o que o filho estava. Eu levava o menino para terapia, mas nem sabia o que o terapeuta fazia com o menino na terapia. Não adianta eu pedir para um pai desse magicamente fazer intervenção em casa. Né? Então, não. Vamos diminuir essa expectativa, né? Vamos tentar manter aquilo que a criança, pelo menos, vai não perder habilidades. Né? Então, vamos colocar uma expectativa para a gente superar essa pandemia, porque, além disso, o pai tem que trabalhar remotamente em casa, tem que dar conta dos afazeres domésticos, tem que se preocupar com a própria saúde. Né? Então, vamos minimizar um pouquinho isso, gente. Vamos diminuir essa expectativa, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem. Né? Para cada criança, que a gente não pode generalizar. Cada criança, você tem que pensar o que meu filho dá conta de fazer, que eu posso continuar treinando, o que eu já sei que era feito para ele, para eu continuar fazendo em casa. Né? Porque um pai que não é pedagogo, um pai que mal sabe o que é um processo de ensino, é frustrante, é frustrante. É muito frustrante. É igual você não saber nada de matemática e ter que ensinar a tarefa de matemática do seu filho. Né? É muito frustrante. Né? É claro que existem algumas opções, do tipo, eu já sei que meu filho, ele faz algumas tarefinhas impressas. Eu posso pedir sugestão para a professora dele. Me diz a dica de um site ou de algum lugar que eu possa baixar tarefinhas para que eu possa imprimir em casa e fazer com meu filho. Né? Os pais podem e devem recorrer aos terapeutas, se eles tiverem, para pedir dicas em casa, o que eu posso fazer, né? 5 minutos eu treinar uma conversação, 5 minutos eu fazer um brincar dirigido com ele, ou seja, mas aquilo que você dá conta de fazer, né? Então é do mínimo mesmo. Né? Então não dá para a gente dizer que faz um currículo, não dá. Muitas pessoas pediram, você chegou a comentar sobre os livros da Camila Gomes, mas tem outros livros que podem estar dando suporte na questão da alfabetização? Especificamente a alfabetização eu não sei te recomendar. Né? Esse é porque é um material que eu tenho propriamente da análise do comportamento. Né? Mas, assim, a gente tem outros manuais de treino de habilidades básicas, quem conhece aquele passo a passo, o seu caminho, da Margarida, esqueci o sobrenome dela,
A, É um livro passa de capa azul. isso, passa a passo seu caminho. É um material muito bom para treinar essas prontidões, essas habilidades mais elementares, né? Para quem está treinando, quem quer desenvolver a fala, né? Trabalhar o verbal da criança. Tem um livro de comportamento verbal do professor Celso Gomes, né? Então, tem alguns materiais que são mais voltados para essas práticas baseadas em evidências que eu sugiro que vocês leiam. Né? Outra coisa, para quem já tem o hábito de ler coisas acadêmicas, é procurar propriamente dissertações e teses de mestrado. Eu uso muito mais esses para ter dicas de coisas, porque assim, uma tese ou uma dissertação, às vezes eles envolvem um currículo bem bacaninha e te mostram o que deu certo e o que não deu. Né? Apesar de ser um recorte de uma intervenção, mas já te dá uma pista do que você pode fazer. Então, leia assim, uma série de dissertações e teses de mestrado relacionadas à equivalência de estímulo, né? Tem muita leitura boa na UFSCar, né, na Universidade de São Carlos, tem na Universidade do Pará também muito material bom sobre a alfabetização, leitura que eu recomendo quem já tem um perfil de ler material acadêmico. Deu uma travada. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Agora voltou. Perguntaram que é até uma pergunta bem complexa. Qual a definição de inclusão na abordagem da análise do comportamento? Aí é uma definição bem gigantesca. Eu tenho medo de a gente não É conseguir antes muito, da live é cair. muito complicado. É, Porque tá no final. eu acho que a gente não consegue responder ela em 4 minutos. Grande, é É, muito complexo. é muito complexo. Mas, assim, uma coisa que nós, analistas do comportamento, temos dificuldades é de trabalhar com a inclusão na perspectiva atual. Por conta disso, né? A ideia de inserir, de colocar os alunos diretamente nas salas sem nenhum pré-requisito, isso não é algo que a gente concorde, né? Mas também a gente não concorda com a segregação, né? Então, envolve uma porção de coisas que a nossa iria se estender para uma discussão bem longa. A gente pode, em outro momento, falar só sobre isso. Tá? Porque é Mas eu muito complexo. recomendo, se vocês quiserem ouvir mais sobre esse assunto, vejam no nosso canal do YouTube da Lunaba, o professor Lucelmo Lacerda discute muito isso. Muito, 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 muito. Recomendo que vocês vejam os vídeos dele, Lucelmo Lacerda, Lunaaba, no YouTube. Tá bom? Ele Inclusive, é fala muito interessante disso. que ele tá tentando, e até com projetos, de colocar a aba nas escolas, né? Isso, Tem todo um isso, projeto para isso. nós, né, pressionar os poderes públicos, principalmente a prefeitura. Então, Exatamente. assim, é muita coisa para ser falado, para ser É, discutido nesse assunto. A gente já está caminhando para o final. Primeiro, eu queria te agradecer. Eu vou tentar fazer a última pergunta, mas eu estou com medo de acabar por causa do tempo, né, que porque a live tá. acaba, ela caiu uma hora, ela cai. Eu queria te agradecer muito a sua participação, agradecer a todos que nos assistiram. É uma honra, igual no início eu tomei a água, porque eu fico um pouco nervosa, né, para a gente dar uma acalmada, porque admirar o profissional que você é, né? Então, assim, quanta Ai, eu que informação agradeço. rica que nos trouxe, e assim, com a sua agenda tão apertada, ter aceitado fazer uma live conosco. Agradeço imensamente, vou agradecer a todos que nos Não, assistiram. mas é um enorme prazer. Na verdade, que para mim é uma troca, né? Eu sempre vejo esses momentos como uma troca, né? E eu acho que a gente tem que fazer muito mais essas trocas, né? Tem muitos profissionais bacanas também para vocês trocarem experiências, chamem outros profissionais, não só você, mas aqui uma porção de pessoas chamem, porque é muito bom a gente estar nessa posição de falar e de ouvir, né? E agradecer pela oportunidade de estar aqui falando, né? E também a oportunidade de falar sobre análise do comportamento, que uma das minhas missões maiores é que todo mundo, todos os professores se apaixonem pela análise do comportamento, que é uma ciência belíssima. De fato, é muito apaixonante. Mais uma vez, muito obrigada. Eu já vou despedir porque já vai entrar na contagem regressiva. Obrigado a Tá todos bom. e queria convidar quem estivesse aí que a gente vai ter uma live no sábado também, às 10 horas, uma live aí excepcional com a professora Daniela Trigo. Muito obrigada, viu, a todos. Ótimo. Obrigadão, gente. Boa noite.